Tony Stark é o Salomão da Bíblia? E o Loki, que tinha raiva do seu irmão Thor, igual Caim? Então anota aí que o vídeo vai começar. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi, e hoje vamos falar sobre personagens da Marvel na Bíblia. Já se inscreve no canal, curte, compartilha, salva para receber as notificações quando a gente colocar vídeo novo, fechou? Dando uma breve explicação, só para vocês entenderem. A gente vai comparar os personagens da Marvel com personagens da Bíblia. E vocês vão ver que tem muita coincidência entre esses personagens. Ah, vale ressaltar que o vídeo tá cheio de spoilers, tanto dos filmes da Marvel quanto da Bíblia. E em primeiro lugar, Bucky Barnes, o Soldado Invernal e o Apóstolo Paulo. Bucky Barnes era o melhor amigo de Steve Rogers, o Capitão América. Só que depois de um acidente, na hora que ele estava em batalha ali contra o pessoal da Hydra, ele foi tido como morto. Lembrando que a história dele se passa na Segunda Guerra Mundial, lá em 1940 e poucos. Porém, ele não estava morto. E quem resgatou Bucky Barnes foi a Hydra, que fez uma lavagem cerebral nele, transformando Bucky Barnes no Soldado Invernal. O Soldado Invernal, então, a comando da Hydra, algumas pessoas que a própria Hydra queria fora do caminho. Felizmente, depois de um tempo, o Soldado Invernal voltou a ser o Bucky Barnes, com a ajuda do Capitão América, que fez ele novamente ser uma pessoa boa. E que até posteriormente, Bucky Barnes conseguiu ser um dos líderes dos Novos Vingadores. Tá, mas qual a semelhança do Bucky Barnes, o Soldado Invernal, com Paulo? Paulo era um camarada estudioso da Bíblia. Até aí tudo bem. Porém, Paulo odiava os cristãos e perseguia eles, torturando e encerrando eles na prisão. E por muito tempo, Paulo fazia muita crueldade com os cristãos. Até que certo dia, no caminho de Damasco, o próprio Jesus encontra ele, transformando completamente a sua vida. E a partir daí, assim como o Bucky Barnes, Paulo começa a lutar pelo lado certo. É como se a mesma lavagem cerebral que tinha no Bucky Barnes, parece que essa lavagem que tinha contra os cristãos de Paulo também foi removida, através de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 6, diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aí, você achou as histórias parecidas? E em segundo lugar, Loki e Caim. Loki era um deus, um D minúsculo, e vivia em Asgard. Ele, quando era criança, foi adotado por Odin, que também era pai de Thor. Porém, Loki tinha muita raiva e muita inveja do seu irmão Thor, principalmente quando ele viu o próprio Thor sendo coroado rei, sucedendo seu pai. Loki por várias vezes tentou Thor, por causa da inveja que ele sentia dele. Loki está além da compreensão, mas é de Asgard. E ele é meu irmão. Ele matou 80 pessoas em 2 dias. Ele é adotado. E, gente, a semelhança com a história de Caim é óbvia. Assim como Loki, Caim também teve muita inveja do seu irmão. Inveja não, raiva. Caim teve muita raiva do seu irmão, pois Deus estava aceitando mais as ofertas de Abel do que de Caim, pois Abel sempre entregava o seu melhor, e Caim não. Diferente da história de Loki, que no final de Guerra Infinita meio que teve ali uma redenção, não confunde com o Loki da série, tá? O Loki da série é de outra realidade. Caim, infelizmente, conseguiu o feito de matar seu próprio irmão. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Tá vendo? Eu adiciono... E Deus, então, puniu Caim, onde ele andou por toda a terra sendo amaldiçoado. E aí, faz sentido? Pra gente aqui, as histórias são bem parecidas. E em terceiro lugar, Homem-Aranha e Rei Josias. Assim como o Timo Ben disse, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Peter Parker é um adolescente comum que, em algum dia, numa excursão de escola, ele foi picado por uma aranha radioativa. Logo depois, ele recebe poderes dessa aranha. Força sobre-humana, o famoso sentido aranha, que ele já sente o perigo de longe, joga suas teias também. Depende da versão que você assiste ou lê nos quadrinhos, né? Tem uns que saem pelo próprio pulso, né? Tipo do Tobey Maguire, né, Davi? Mas a versão do Tom Holland e do Andrew Garfield, ele tem um dispositivo. Peter Parker sente o peso de seu herói, porque ele é um garoto, mas é um garoto com tantas habilidades
ele se sente na responsabilidade de fazer o bem. Mas você sabia que na Bíblia tem um jovem, na verdade uma criança, que aos 8 anos de idade se tornou rei e recebeu uma grande responsabilidade? Pois é, o rei Josias, com apenas 8 anos de idade, foi coroado rei de Judá após a morte de seu pai. Ou seja, uma criança foi das brincadeiras ali entre os amiguinhos para o trono de Judá. Mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E assim como Peter Parker, que bem novo recebeu poderes e recebeu grandes responsabilidades, o rei Josias também escolheu o lado do bem, e reinou por 31 anos, tanto que o próprio Deus se agradou dele. Não acredita em mim? Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. E aí, será que o rei Josias sentiu a responsabilidade como Peter Parker? Lembrando, né, gente, que o rei Josias existiu de verdade, né? E em quarto lugar, Capitão América e Rei Davi. Steve Rogers era um garoto que sempre quis defender o seu país, ou seja, lutar nas guerras. Ele sempre quis ser um soldado, e desde muito novo ele também era um rapaz muito honrado. Porém, ele era uma pessoa magrinha, ele tinha um chassi de grilo, tanto que nem o exército queria ele como soldado. Foi aí que, através de um experimento ali onde estava rolando a Segunda Guerra Mundial, o doutor... Eu esqueci o nome do doutor agora, gente, eu vou colocar aqui. Ofereceu a ele um soro do super soldado, que iria transformar ele num cara forte com habilidades sobre-humanas. Mas o cientista deixou bem claro para Steve Rogers: aquilo que você tem de bom no seu coração vai melhorar, mas se você tiver um coração ruim, vai piorar. Porém, como todos sabem, Steve Rogers, ele tomou o soro e se tornou o Capitão América. E ele continuou sendo bom, ou seja, ele tinha um coração muito bom que melhorou, tanto que ele foi até líder dos Vingadores. E isso me faz pensar em Davi, não eu, mas o meu xará, ou melhor, o rei Davi. Davi também era o caçula de sua família e também era bem franzino, e ele também era um pastor de ovelhas. Quando Deus mandou Samuel ungir um novo rei de Israel, ele mandou o próprio Samuel ir na casa de Jessé, que um dos filhos dele se tornaria o novo rei. Chegando lá, Samuel já tinha a escolha preferida dele, Eliabe, que era um guerreiro de Saul. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. Mas Deus tinha outros planos para Samuel, e ele já tinha escolhido Davi como um sucessor de Saul. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mas Davi, assim como o capitão, era um garoto franzino, mas uma coisa semelhante entre eles era a coragem e a bondade no coração. E quando Davi foi exigido, ele não baixou a cabeça para Golias. Parece até aquela cena que o Capitão América não se rende ao exército do Thanos. É tipo Davi não se rendendo a Golias. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi derrotou o gigante filisteu e depois ele se tornou o rei de Israel, continuando sendo bom e fiel a Deus, tirando alguns erros tipo Urias. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso? Depois que ele se tornou rei, a sua bondade e sua fidelidade não mudaram nada, assim como o Capitão América não mudou depois que tomou o soro. Mas pensa aqui comigo, lembra que eu falei que aquela cena do Capitão América enfrentando o exército de Thanos, sem baixar a cabeça, se espelha com aquela cena do Davi contra Golias? Nesse caso, quem vocês acham que seria o Titã Louco? Fica no vídeo que a gente já vai te contar. O próximo da lista é Okoye e Débora. Okoye é a líder das Dora Milaje, a guarda pessoal do Pantera Negra. Okoye é uma guerreira nata, batendo de frente com os inimigos do rei T'Challa, o Pantera Negra. E você sabia que na Bíblia também tem uma mulher que foi uma guerreira, mas diferente da Okoye, ela era juíza e profetisa de Israel. Eu tô passada, chocada.
Em certo momento, Israel estava sendo muito oprimido pelos seus inimigos. Estava sendo oprimido pelo rei Jabim, que era um rei cananeu. Então Débora, como era juíza, ela convocou Baraque, que era um guerreiro do exército de Israel. E ela enviou uma mensagem da parte de Deus para Baraque. A mensagem era para que Baraque convocasse um exército para combater Jabim. Mas Baraque falou, eu vou com uma condição, se você for comigo. E Baraque, juntamente com Débora, derrotaram o exército de Jabim, mostrando também a fidelidade de Deus. E em Juízes capítulo 4, versículo 14, diz assim: E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Ah, e vale dizer que Sísera era um comandante do exército de Jabim. Assim como a personagem Okoye da Marvel, que é uma guerreira nata, Débora foi uma grande guerreira, uma guerreira do Senhor. E aí, você acha que a história é parecida? E em último lugar dessa lista, Thanos e Golias. Thanos, o titã louco da Marvel, o cacho de uva gigante, um super vilão que, usando a manopla do infinito, queria dizimar metade do universo. E conseguiu. Todos tinham medo de Thanos pela sua força e sua capacidade. Ele é o inimigo principal dos Vingadores, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes. O Thanos, sem a manopla, já era forte com força. Com a manopla, meu amigo, não tinha pra ninguém. E não, ele não é o personagem mais alto dos quadrinhos. Mas imagina você enfrentar um fantaúva de 2,5 metros de altura. Assim como Thanos desafiou os Vingadores, lá no passado se levantou um inimigo também para guerrear contra o povo de Israel. E ele era conhecido como um grande guerreiro. Grande não, um gigante guerreiro. E seu nome era Golias. Golias era um temido guerreiro filisteu. Com seus 3 metros de altura, ele tinha medo em todo mundo. Só para você ter uma ideia, eu vou deixar aqui uma comparação da altura de Golias e de Thanos. E durante 40 dias, Golias ficou ameaçando o povo de Israel e zombando do próprio Deus. Golias não tinha uma manopla do infinito ou aquela lança-helicóptero que o Thanos usou no Ultimato, mas ele sempre estava armado até os dentes. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. E até o momento daquela batalha em específico, Israel não tinha enfrentado ninguém com a altura de Golias, ou seja, não tinha enfrentado um gigante guerreiro daquele tamanho. Infelizmente, no exército de Israel, nem o próprio rei estava disposto a enfrentar aquela coisa. I fear no man, but that thing, it scares me. Mas, como todos conhecem essa história, todos sabem o que acontece com Golias no final da história, né? Ele foi derrotado por um jovem pastor de ovelhas, chamado Davi, que a gente já citou no vídeo, que era o Capitão América, onde Deus, mais uma vez, foi glorificado. Então, pessoal, anota aí. Não tem essa cena aqui que eu já coloquei no vídeo, mas eu vou colocar de novo aqui pra você assistir. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Peter Parker sente a responsabilidade de ser um herói. Ele diz para Tony Stark que, se ele tem as habilidades que tem e não faz o bem com elas e pessoas se machucam, a culpa é dele. Mas pessoal, a mensagem para nós cristãos aqui, ela é clara. Se Deus te deu uma habilidade e você está escondendo, desculpa te falar, mas você está errando. A Bíblia fala que se você pode fazer o bem e não faz, você está errando. Você já pensou quantas pessoas podem ser auxiliadas com aquilo que Deus colocou no seu coração? Seja ministério pastoral, no louvor, ou até ser zelador de igreja, não importa. Imagina quantas pessoas seriam abençoadas com aquilo que Deus te deu. Assim como Peter Parker, que escolheu fazer o bem, não esconda seu talento, faça o bem, peça a Deus ajuda. Se você foi tocado por essa mensagem, fala: Deus, eu não quero mais esconder meu talento, eu quero usar meu talento para a tua glória. Fechou? Vamos espalhar o bem, vamos pregar a palavra, e é isso, fechou? Fala pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo e essa é a parte 1 de heróis da Marvel na Bíblia. É claro que a gente pode fazer da concorrente, tipo a DC ou entre outros, tipo até personagens de filmes, vocês podem indicar pra gente. Não esquece de mandar esse vídeo pro seu amigo desviado, vai que ele curte quadrinho também. Mas se você conhece outras pessoas que também curtem a Bíblia, ou curtem quadrinhos, ou curtem os dois ao mesmo tempo, manda esse vídeo pra ela. E de indicação de vídeo eu vou colocar esse aqui, que é a parte 1 da história do Rei Davi, que nesse vídeo é o Capitão América. Vai lá, curte, comenta e tamo junto.